Boa noite a todos. Confesso que eu fui pego de surpresa. Muitas vezes eu tenho a intuição, olha, hoje é provável que o orador não venha. E dá certo. Hoje eu vim ciente de que mesmo com chuva ele chegaria, mas acredito que em razão desse tempo ele não pôde se fazer presente. Ao invés de caviar, vocês vão ter um arroz muito simples, né, com feijão. Quem dera seja até com feijão, mas vai ser muito simples mesmo, né? Eu não havia preparado nada, mas a espiritualidade nunca nos desampara. A lição da noite veio nos alertar que Deus é a perfeição máxima, absoluta. Ele é perfeito em todos os níveis, em todos os graus, perfeição absoluta. Não há em todo o universo nenhum ser que chegue ao nível de Deus, e jamais haverá. Ele é a inteligência máxima, causa primária de todas as coisas. É a primeira questão do livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência maior, suprema, causa primeira de tudo que existe. Ele é o Criador e nós somos as criaturas, filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos todos irmãos. Católicos, evangélicos, espíritas, brancos, negros, ricos, pobres, cultos e analfabetos, somos todos filhos de Deus. Assim sendo, não há razão para nós nos colocarmos como seres melhores a quem quer que seja. Não somos melhores que ninguém. Não há nenhum ser melhor que o outro. Somos espíritos em evolução, espíritos buscando a cada dia o aperfeiçoamento, para atingirmos um dia a perfeição relativa que nos fala o Evangelho. Perfeição relativa, portanto, perfeição absoluta, Deus. Perfeição absoluta, o Pai, o Criador, Deus, essa inteligência maior. Enquanto nós, um dia, chegaremos à perfeição relativa. Todo espírito, todo filho de Deus, chegará um dia a essa perfeição relativa. Jesus, Filho do Pai, atingiu um nível tal de crescimento, de aperfeiçoamento, moralidade, que é o espírito mais elevado que já esteve entre nós. Mas é também perfeição relativa. Ele está muito próximo de Deus, tão próximo de Deus que nós dizemos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo de Deus, porque Jesus consegue trazer a todos nós o pensamento divino. Então, o Verbo se fez carne. Por quê? Porque Jesus encarnou-se entre nós há 2000 anos para nos trazer a mensagem de amor, de esperança, de perdão. O Verbo se fez carne, ele encarnou-se entre nós. O Verbo divino, a mensagem do Pai, a verdade que precisa ser compartilhada com todos os seres humanos, com todos nós espíritos em evolução. Então Deus enviou o seu Filho Jesus para estar entre os homens durante 33 anos, exemplificando o amor, dando-nos o caminho a ser trilhado, mostrando a cada ser humano
qual é a rota segura que nos conduz ao Pai. Jesus é a bússola, Ele é o norte da vida espiritual. Ele nos mostra esse caminho a ser trilhado para chegarmos a Deus, para chegarmos um dia à condição de espíritos puros, espíritos perfeitos, seres angelicais. Mas para isso nós temos que trabalhar no bem, focar toda a nossa existência no bem, realizar o máximo que pudermos, quer seja através do pensamento, da palavra e da ação. Pensar no bem, falar aquilo que é bom, que engrandece, que nos faz crescer, falar aquilo que estimula o irmão de caminhada a enxergar o mundo com outros olhos, com os olhos do amor, da compreensão, do entendimento. Praticar ações que engrandeçam e que sirvam de exemplo a outros irmãos de caminhada. Há poucos dias, não me lembro se foi entre nós ou em uma das palestras que às vezes assisto pela internet, um irmão disse assim, um orador, que nós, através da palavra, podemos transmitir uma mensagem de paz, de amor, de entendimento. Porém, muito mais importante que a nossa palavra é o nosso exemplo. Porque se lá fora nós não servirmos como modelo, não modelo e guia como foi Jesus, porque estamos longe disso, muito distantes dessa perfeição a que Jesus chegou. Mas se nós nos distanciarmos daquilo que falamos em nossas ações, o que as pessoas vão pensar? O que eu vou fazer na casa espírita se esse irmão não dá nenhum exemplo que seja no campo do bem? Ele fala mal da vida alheia, ele briga, ele ofende, ele calunia. Enfim, se as nossas ações destoarem daquilo que nós falamos ou daquilo que nós aprendemos na casa espírita, nós não estaremos propagando a mensagem de Jesus. Para conseguirmos divulgá-la, propagá-la, é preciso exemplificar, não como Jesus exemplificou, como eu já disse. Ainda não chegamos a esse patamar, ainda não chegamos a esse nível e falta muito. Com certeza falta muito. Serão necessárias muitas outras reencarnações para atingirmos o nível de evolução de Jesus. Porque Ele, o Mestre maior que esteve entre nós, já é esse Espírito perfeito muito antes da formação do globo terrestre, muito antes de se iniciar o nosso planeta Terra, porque Jesus foi o maior engenheiro sideral, o maior engenheiro que trabalhou para que o nosso plano terrestre fosse criado. E aí surge a pergunta, a dúvida muitas vezes, mas o Criador não é Deus? Deus é o Criador maior. Deus criou o que nós chamamos de fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal. A energia necessária para que todos os globos, todos os planetas, estrelas, satélites, tudo que existe no universo pudesse ser criado, é a partir desse fluido cósmico universal. Essa é a matéria elementar que dará origem a todos os mundos,
a todos os corpos, a tudo que existe na natureza, é a partir desse fluido cósmico universal. É a base, é a origem de tudo. Deus criou esse fluido cósmico universal. E esses espíritos, filhos de Deus, que já chegaram a um nível de evolução tal que lhes permite manipularem esses fluidos através do pensamento e da vontade. Pensamento e da vontade. Não é manipular com as mãos. Quando falamos em manipulação, é claro que nos vem à mente mãos. Manipula-se com as mãos. Os espíritos evoluídos fazem a manipulação desses fluidos através da sua vontade, do pensamento direcionado, daquele objetivo maior que é criar. E eles criam, inclusive, mundos. Porque a Terra, essa obra de Jesus, como engenheiro sideral do Pai, esse maior engenheiro que o nosso planeta conheceu, engenheiro, médico, advogado, professor, esse filósofo, este ser maravilhoso que esteve entre nós, é um espírito que teve a mesma origem que todos nós. Foi um dia um espírito recém-saído das mãos do Pai, vamos assim dizer, numa linguagem simbólica, porque Deus não é um homem, não é um ser como nós imaginamos. Deus é uma inteligência que interpenetra tudo que existe no universo. Por isso dizemos, Deus está em tudo, sabe tudo, conhece tudo. É onisciente, sabe tudo, onipresente, está em todos os lugares, onipotente, pode tudo. Deus é esta inteligência capaz de criar. Então tudo é obra do Pai? Tudo é obra do Pai. Entendamos, quem criou o fluido cósmico, que nós podemos também chamar de hálito divino, está lá no livro Evolução em Dois Mundos. Hálito divino. Foi Deus. Foi essa inteligência máxima. Ele criou. E esses espíritos que já chegaram a um nível tão elevado de entendimento, de evolução, conseguem manipular esses fluidos. Mas se Jesus foi criado como nós, simples e ignorante um dia, mas ele colaborou na construção, na criação do planeta Terra, que é um grão de areia no universo. São milhões, milhões e bilhões de mundos habitados como a Terra. Mundos muito mais evoluídos, mundos que estão no mesmo patamar de evolução e mundos inferiores à Terra. E outros mundos estão sendo criados no universo. Mas como Jesus então chegou à perfeição? Encarnando-se e reencarnando-se em outros mundos. Em outros mundos. Anteriores à Terra. Antes do surgimento do nosso orbe. Foi nesses mundos que ele chegou à perfeição. E pôde então participar como o maior construtor da nossa história. Construiu através do seu pensamento, da sua vontade, tendo a colaboração de outros, logicamente, mas ele foi quem direcionou todo esse fluido cósmico universal para o surgimento do nosso orbe. Assim como Jesus, existem muitos outros espíritos responsáveis por outros mundos. Jesus é o Cristo da Terra.
Porém, existem muitos outros espíritos crísticos que trabalham igualmente em outros mundos habitados. Jesus é o governador geral da terra, mas há outros governadores gerais de outros ordens, de outros mundos, de outros planetas no universo, que é infinito, é incomensurável. Então, entendamos bem, perfeição absoluta só Deus. Ninguém pode chegar ao mesmo nível, ser exatamente igual a Deus. Ninguém. A absoluta é só Ele. Jesus já chegou a essa perfeição relativa e trabalha até hoje em benefício de todos nós. Está muito próximo do Pai, que Ele consegue nos trazer a mensagem real, verdadeira, que o Pai desejava nos passar, que essa inteligência desejava transmitir aos seus filhos. Foi através de Jesus, esse modelo e guia maior que esteve entre nós há 2000 anos. E a sua mensagem continuará. E a mensagem do Cristo, ela não pôde ser compreendida na íntegra quando Ele esteve entre nós. Por quê? Era o nosso nível de evolução que não permitia assimilar na íntegra a mensagem do Cristo. Por isso, Ele nos trouxe o que era possível para aquele momento. Porém, Ele nos prometeu um Consolador prometido, a terceira revelação. Primeira foi Moisés, depois Jesus, e a terceira que Ele nos prometeu é a doutrina espírita, que não está personificada em nenhum ser. Moisés esteve entre nós como um homem, foi um homem. Jesus, embora esse espírito iluminado, ele esteve entre nós na carne, teve um corpo carnal, um homem. A doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. São eles, através dos médiuns, que vão nos trazendo as informações de acordo com a evolução da humanidade. Kardec, no século XIX, codificou a doutrina. Kardec, através de médiuns. Mas quem trouxe a mensagem? Os espíritos. A obra está completa? Não. Poderíamos dizer que o arcabouço, a mola mestra, foi trazida com a codificação. Kardec, com as 5 obras basilares, ele nos trouxe o esqueleto, vamos dizer. Porém, à medida que o homem evolui e tem condições de compreender melhor a mensagem do amor, de esperança, de verdade, os espíritos vão nos passando através de outros médiuns novas informações. A obra de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, nada mais é que um complemento da obra de Kardec. Não nega em nada a obra básica, só complementa, enriquece, porque já estamos em um outro nível de evolução. E à medida que nós crescermos espiritualmente, vamos recebendo outras mensagens, outras informações, enriquecendo a nossa doutrina, a nossa compreensão. Só para exemplificar, apesar de que o que eu vou dizer agora já está em uma palestra feita aqui.
A questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Alguém se lembra? Na consciência. Essa foi a resposta dada pelos Espíritos. A lei de Deus está escrita em nossa própria consciência. Ele continua em outras questões, e poderíamos dizer que a consciência nada mais é que um pensamento íntimo que nos faz cobranças quando nos desviamos do caminho do amor. Qual dentre nós nunca teve o seguinte pensamento: eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter falado de outra forma com aquela pessoa, eu poderia ter sido mais sereno, mais tranquilo, eu poderia ter evitado tal palavra, eu poderia ter feito diferente. É a consciência que nos cobra. Na obra de André Luiz, nós vamos encontrar exemplos do que é a consciência. A lei de Deus não está escrita nela, então nós trazemos a verdade, a mensagem de Deus em nós mesmos, como centelhas divinas que somos. E à medida que nós vamos evoluindo, em que os nossos horizontes vão se alargando, maior entendimento e maior é o nível de cobrança da consciência. E na obra, como eu disse, de André Luiz, um determinado irmão tem lá, na obra que nós estamos estudando agora, que um determinado senhor apresentava um quadro de esquizofrenia pelo diagnóstico dos psiquiatras, dos médicos terrenos. Ele tinha uma esquizofrenia. Porém, quando os amigos espirituais chegaram para fazer uma análise da sua tela mental, perceberam que havia imagens. Os nossos pensamentos, eles vão se materializando, eles vão ganhando forma, e os espíritos evoluídos conseguem perceber o que nós estamos pensando, ou o que nós já vivemos. Quais são essas imagens que estão ali na tela mental? E eles puderam ver que aquele irmão com um quadro de esquizofrenia, quando jovem, o seu pai, no leito de morte, pediu-lhe que cuidasse dos irmãos menores. Ele era já um homem feio, e ele tinha 2 irmãos ainda menores, que precisavam da sua assistência. O que ele fez? Prometeu ao pai. Porém, tão logo o corpo foi levado à sepultura, ele procurou por um amigo, um advogado, nos nossos dias seria um advogado, mas que nem tinha essa formação naquela época, mas podia desempenhar esse papel. E esse advogado conseguiu fazer com que os bens ficassem todos para ele, e os irmãos foram relegados ao abandono. Os anos se passaram, ele se casou, constituiu uma família, 3 filhos, um médico, 2 professores. Os 2 professores, naquela época o professor tinha nome, tinha prestígio. Se pensarmos há um século, a menos que isso, quando se falava em um professor, ele tinha prestígio, tinha um nome,
ele era respeitado como um juiz. Há um século ele era respeitado como um juiz. E conseguiu fazer tudo isso. E quando chegou não a maturidade, mas quando chegou a decrepitude da vida, né? O inverno da vida, a velhice, a consciência passou a acusá-lo. Onde está escrita a lei de Deus? Kardec nos trouxe na consciência. Vem André Luiz exemplificar. Ele está negando o que os espíritos trouxeram através dos médiuns para que Kardec codificasse? Não está negando absolutamente, ele está apenas exemplificando. Então a obra de André Luiz, riquíssima, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, são livros que precisam ser lidos, estudados, compreendidos, para que nós consigamos entender melhor as leis de Deus, as leis da vida. Está aí o exemplo. E ele vivia um conflito imenso. Quando a consciência passou a acusá-lo, ele decidiu procurar pelos irmãos, mas descobriu que um morrera vítima de uma enfermidade ao abandono, e o outro igualmente tivera um destino muito triste. E a consciência passou a torturá-lo. Veio a esquizofrenia. Naturalmente ele já trazia em si a predisposição, mas a partir daí todo aquele sofrimento causado por uma consciência culpada. Então, não deixemos chegar o inverno da vida. Não deixemos que aos 80, 90 anos comecemos a nos cobrar, se chegarmos lá. Pensemos hoje o que eu posso fazer para ser melhor, para ter uma conduta mais coerente com os princípios evangélicos, com os ensinamentos do Cristo. Se eu estou, vamos imaginar, numa linha em que eu tenho que chegar a essa perfeição relativa, se eu estou aqui, que eu consiga avançar um pouco mais, que eu chegue até aqui, ou um pouco menos, mas que eu avance, que eu não estacione nessa encarnação, que eu não fique parado no tempo, passando pela vida sem nada fazer, que eu trabalhe no bem. E trabalhar no bem, é preciso deixar claro, não é só na casa espírita. Trabalhar no bem, pelo contrário, aqui é fácil. Aqui é fácil. Quando nós estamos realizando uma obra assistencial, seja ela qual for, é fácil. Mas quando nós somos testados em nossa paciência, quando alguém nos agride, nos ofende, nos calunia, aí é que é preciso dar o testemunho. Aí é que nós temos que exemplificar. Então, o trabalho que se faz na casa espírita nada significa, eu não disse isso. Eu disse que é mais fácil. Não é muito mais fácil tratar com carinho todos os que chegam aqui? É fácil. E lá fora, eu preciso tratar da mesma forma. Quando eu encontrá-los na rua, na escola, onde quer que eu esteja, eu preciso tratar a todos com o mesmo carinho e respeito. E se alguma vez a gente passar e não perceber, é por descuido, é por não ver. Mas normalmente a gente procura fazer isso. Se não fizermos, de que adianta a gente falar, né? Se não colocamos em prática. Então é preciso viver pelo menos em parte aquilo que a gente fala.
né? Caminhando para a perfeição, porque falta bastante, falta muito mesmo. E claro que vai ter hora que a gente não consegue ter domínio total. Vamos errar sim, todos nós ainda vamos errar, mas que a gente procure errar cada vez menos. Meus irmãos, que Jesus nos ampare e abençoe hoje e sempre.